Olá, o Mãos Solidárias de hoje vai mostrar o trabalho do Instituto Negras em Ação, fundado por 7 mulheres. Nós vamos entender essa história, qual é o trabalho, qual o objetivo e tudo mais com 2 delas. Nós estamos aqui com a Laís, que é a presidente, e a Miriam, que é a secretária. Meninas, sejam bem-vindas. Primeiro, eu queria entender a história do Instituto Negras em Ação, Laís. Eu conheço a Laís, inclusive, do Conselho da Comunidade Negra aqui em Campinas, a Miriam também, foi onde eu as conheci, mas não conheço a história do Instituto, me conta. Sim, o Instituto, como você disse, nasceu do encontro de 7 mulheres, né? Nós somos todas funcionárias públicas e dessas 7, 5, né, são aposentadas e eu e a Miriam que estamos ativas, trabalhando. Mas como que era esse encontro? Vocês já eram amigas, vocês eram colegas de trabalho, vocês eram da mesma comunidade? Onde se unem essas 7 mulheres? Se unem da universidade, da Unicamp, né, que nós fomos mães e se encontrava na creche, né? Nossos filhos cresceram, já são adultos e resolvemos criar um instituto, fazer alguma coisa em benefício das mulheres negras, né, empreendedoras da periferia. E marcamos uma reunião e aí saiu o instituto. Saiu o nome, vários nomes e chegamos ao nome Instituto Negras em Ação. Porque nós gostaríamos de mostrar a nossa vivência para essas mulheres, né? A nossa experiência, mostrar para elas que elas são capazes. E o que elas fazem não era só um bico, né? E sim, elas empreendem, né? Só que elas têm que saber disso. Então, a ideia do Instituto é mostrar, levar elas a um patamar onde que elas consigam saber que tem direito a benefícios, né? Que o próprio governo dá, que tem Sebrae, como que elas podem administrar o seu negócio como empreendedora e não como bico. Porque você sabe, né, Mirna, hoje nós estamos lá embaixo da pirâmide, as mulheres praticamente ganham um salário mínimo e meio e fazem isso, elas não conseguem ver isso como um recurso que vai beneficiar, né? E sim como uma necessidade. Então a necessidade deixa elas assim incapazes de querer saber por que elas, de saber dos seus benefícios, né? E é isso que a gente quer passar para ela. O benefício que elas podem ter para elevar o seu empreendedor, a sua empresa, para elevar o seu negócio, para ajudar mais a família, seus filhos, ter melhores condições de vida. Miriam, obrigada por você participar aqui com a gente. Me conta, quando veio então essa ideia, naquele momento, qual era então a sua dor, a sua inquietação que você falou, ó, preciso estar nesse instituto, eu também vou dar minha contribuição. Como que estava a sua vida? Então, é justamente por isso que quando nós fizemos essa reunião entre nós, a gente decidiu que a gente queria cuidar das mulheres empreendedoras no seu todo. E não só apenas na questão do negócio, de formalização do negócio porque tem uma questão de identidade que é mais embaixo, antes do negócio. É partindo disso? Partindo disso. Então, o Instituto, inclusive no seu estatuto, consta que a gente quer cuidar nos aspectos físicos, emocionais, mental, né? Então, a mulher como um todo. Porque nessa reunião a gente viu que a gente precisava. E era essa a minha dor. Eu já empreendia. Isso foi em 2023. Tá. Dezembro, quando a gente fundou, né? Nós fizemos 2 reuniões. Então, isso foi em novembro. Eu, como empreendedora já há 20 anos, né? Eu falava, não, é isso. Aí as meninas, não, é aquilo, né? Então, a gente viu que a gente precisava olhar para as mulheres negras no seu todo. E é essa a riqueza do Instituto Negras em Ação. A partir de então, quando vocês se reúnem, fazem o estatuto e de certo se tornam um CNPJ, qual foi naquele período a primeira ação? Como que vocês desenharam a ação de vocês?
Foi muito legal, que a gente imaginava, né, não sabia o que era o Instituto, a gente sabia que tinha o CNPJ. E aí foi justamente no mês da Consciência Negra. Não, antes foi Outubro Rosa. Outubro Rosa. E aí a gente queria fazer uma atividade, fomos procurar a prefeitura, e aí vamos fazer uma atividade no Outubro Rosa. Não tinha espaço, não tinha lugar, não sabíamos o que era. E isso foi em Paulínia, viu? Porque o Instituto, eu moro em Paulínia e está registrado lá, mas nós abrangemos a região metropolitana. Tá. E aí nós fomos num CRAS que tem lá. E aí o coordenador do CRAS, muito legal e também gostou da nossa ideia, falou que lá tinha todo domingo uma roda de conversa, todo domingo, a cada último domingo do mês, uma roda de conversa com as mulheres. E nos convidou para ir lá fazer uma atividade com elas. Foi maravilhoso, sabe? Porque nós conversamos, elas precisam de conversa, elas precisam falar. E assim, a partir daí, o Instituto desabrochou. Sim, é isso mesmo que nós vamos fazer. É isso mesmo que nós vamos fazer. E é muito rico fazer essas atividades. E por isso então, que... vocês fazem o quê, então, Miriam? Só por isso que daí surgiram as rodas de conversa, que é a nossa marca dentro do Instituto. Depois dessa roda de conversa, tem várias, a gente deslanchamos. Nossa, e é sempre direto. com um grupo de mulheres mais maduras. Quem é o público-alvo? Nosso público são as mulheres empreendedoras. Tá. Mas normalmente é sempre nessa faixa, assim, né? Nós estamos mexendo com jovens a partir desse ano. Mas até então eram as mulheres empreendedoras, em grande maioria de 30 a 60, né? Sim, hoje a gente fala com mulheres de até com menos idade, assim, 18, né? Elas participam das nossas rodas de conversa, 16 anos. Eu vi que vocês fizeram, inclusive, um trabalho interdisciplinar com outro coletivo de meninas jovens, né? Que trata com questões culturais também. Sim. O pessoal da Cacau, é isso? Como que foi essa experiência? Então, nós fizemos uma atividade no mês da Consciência Negra o ano passado, e a gente que chama As Pretas Fazem o Som. Foi na Unicamp, onde teve uma feira cultural também. Em março, né? Foi em março. Desculpa, foi no dia da mulher, tá, né? E aí a gente queria levar as mulheres a cantarem de assim, cada um com a sua característica, né? Samba, hip hop. E a gente foi perguntando, chegamos na Cacau, né? E ela foi tocar pra gente, foi muito legal o show. E aí nós conhecemos e a partir daí a gente se encaixou, né? É bom a gente ter contato com todos esses coletivos, que também são mulheres que estão aí na batalha. E esse olhar da juventude também. Esse olhar da juventude. Por isso que a juventude veio com a gente. Veio com a gente. Depois nós fizemos também atividades no Colégio Rio Branco para falar sobre o racismo recreativo. Foi a Miriam e a Alice, uma outra fundadora. E recentemente a gente foi falar sobre o racismo recreativo também no ESPRO. É uma escola, né, para jovens aprendizes. E foi muito legal a participação deles. Sim. Né? Aproveitando que vocês estão aqui, então, para quem não conhece, explica rapidamente o que é o racismo recreativo e qual que é a importância da gente ter essa consciência, que eu sempre falo, não basta não ser racista, também tem que ser antirracista. Antirracista. Então, o racismo recreativo, ele é quando você faz uma brincadeira, não só na escola, mas com qualquer um, né? E que só você é o prejudicado, né? Você é a piada da vez. Sim. Então, foi isso que a gente levou para eles, que você falar de brincadeira sobre o meu cabelo e só tá prejudicando a mim, já é um racismo recreativo. Você falar da minha pele, você falar do meu nariz, você falar da minha roupa, né? É um racismo recreativo. Então, isso foi muito rico lá na escola e hoje também aqui no colégio foi muito rico a gente estar falando sobre isso. Inclusive, daqui a pouco vocês vão acompanhar algumas imagens, alguns momentos desse encontro que a Miriam e a Laís tiveram com os alunos do Colégio Culto à Ciência,
que é onde nós estamos gravando, porque nós estamos em meio a um evento, gente. A escola hoje realiza o primeiro festival, né, relacionado aí à negritude. Um dia de intercâmbio com as novas gerações. Assim, o Instituto Negra em Ação participou do primeiro festival Negritude em Foco, que na Semana da Consciência Negra encerrou a trilha antirracista, promovida de forma interdisciplinar entre os mais de 500 estudantes. O encontro com os alunos do ensino médio do Colégio Culto à Ciência ofereceu vivências para que todos entendessem as especificidades da população negra. A gente veio falar um pouquinho do nosso instituto, né? Que a gente trabalha com as mulheres negras empreendedoras da periferia. Quando a gente vai descobrindo os nossos caminhos, enquanto profissão, enquanto aquilo que a gente quer fazer, quando a gente toma aquilo para a gente toma aquilo como missão. Todos nós aqui temos que ter autoestima. Então, o Instituto, quando ele faz esse acolhimento, ele também já motiva, né? O empreender é para poucos, né? E que quem escolhe, que segue em frente, que vale a pena. Eu fico muito feliz porque hoje, jovens, né, vocês querem empreender, né? Porque a maioria querem ter internet, tem um monte de recursos que vocês podem estar ganhando dinheiro. É um dinheiro que ganha, mas assim, é com informação, né? Vocês têm lá o cara de TI, tem as pessoas que estão lá no Instagram, mostrando a sua cara, tendo o seu conteúdo. E eu fico muito feliz porque vocês fazem isso, né? Eu acho muito legal. Porque é uma nova era, é uma nova oportunidade. Eu achei muito legal, principalmente por elas terem falado sobre experiências, porque é algo que realmente está muito dentro da nossa sociedade e que muitas pessoas não veem isso como importância. E é muito importante ter, principalmente, duas mulheres estarem aqui representando isso pra gente, porque conscientiza e faz a gente entender que é algo que tem que ser realmente falado e mostrado para todo mundo. Eu acho bem legal, gostei. Quais foram suas percepções diante de tudo que elas disseram aqui? Eu acho que foi muito interessante trazer essas vivências para a escola, principalmente para alunos que são negros e pardos, porque é uma coisa que muitas escolas não faz. Então, eu achei muito interessante. Eu adorei cada minuto daqui, cada segundo, principalmente porque eu não fazia ideia da existência desse instituto e eu adoro saber sobre as coisas novas que vêm, assim, que ajudam as pessoas que precisam de ajuda e também ajudam em coisas que permeiam em mim também, que eu já sofri algumas coisas e eu adorei ver pessoas à frente para explicar sobre as coisas. Eu gosto quando a escola traz essas figuras, principalmente da Unicamp, eu adoro a Unicamp, e dessas vivências sobre o que elas sofreram por coisas que perpetuam até hoje. E eu amei demais. Quando se trata do empoderamento da mulher, principalmente, dessa questão da identidade e todos os desafios que, né, elas já passaram e que muitos de vocês ainda vão ter que passar, essa vivência já traz um melhor esclarecimento que, olha, como eu devo agir e que caminhos eu devo seguir? Sim, demais. E principalmente quando elas falam das coisas que aconteceram no cotidiano delas, que elas viveram isso, é uma coisa que elas passam adiante e que para não acontecer de novo. Porque para a gente criar um futuro bom, a gente também tem que saber do passado.
Essa é a minha visão. Você faz parte do staff do primeiro Festival Negritude em Foco. Me fala dessa construção, desde que vocês começaram a pensar nesse evento. Bom, essa ideia surgiu entre dois professores, Sheikhan e Victor Mavassi. Eles veio da ideia de construir um evento em que abordasse a educação antirracista, em que é algo muito falado, mas não discutido sobre ações impostas para resolver isso. E acho que é muito nítido dentro da sociedade que a gente vê, né, diversas situações, mas não pautas abordadas sobre isso. Como a gente agir sobre determinada situação, como a gente combater determinada situação e não ficar constrangida. Então, está sendo um dos primeiros eventos que eu estou participando, eu estou muito feliz, inclusive. E eu espero que seja maravilhoso, como já foi com as palestras delas, né? Qual foi sua função nessa organização? Eu faço parte do grupo da logística, então a gente ficou responsável por organizar o evento, em separar as salas em que vai ficar as pessoas, as palestras, os eventos. E é isso, é um evento e que tem uma grande importância, eu vejo, para as pessoas pretas, pardas, indígenas, e é isso. E hoje você ficou em especial acompanhando aqui a palestra do Instituto Negras em Ação. Me fala um pouquinho dessa experiência, desse aprendizado do que elas disseram aqui. Eu achei que foi muito importante o que elas falaram, principalmente quando ela deu exemplos, né, de que acusaram ela sobre de estar pegando alguma coisa, de estar roubando. Eu tenho muitos exemplos também, né? Então, acho que é uma vivência, um ponto que ela abordou bastante, que deve ser compartilhado, que acho que é uma coisa muito abafada, as pessoas não falam sobre isso. E achei muito interessante ela ter trazido isso. Você está no 3º ano e se prepara aí, talvez para uma universidade, para o mundo do trabalho e tudo mais. O que essas vivências trazem de importância para você quando você pensa que você vai, de certa forma, enfrentar o mundo lá fora? Eu penso que eu tenho que acreditar na minha capacidade e que eu não tenho que entrar em comparação com as pessoas. Que muito tempo atrás eu entrei em uma certa comparação, tipo, nossa, ela tem mais capacidade do que eu, ou algo do tipo. E eu acho que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer o nosso eu. Que eu faço a minha própria capacidade, eu tenho que olhar para dentro de mim e não me importar com as opiniões de fora e concentrar e focar no meu futuro. E é isso. Muito bem, obrigada. É isso aí. Muito bem. Uma salva de palmas para elas, né? E como foi para vocês, então, também chegar aqui? Como foi esse convite? Ou vocês que souberam que oferecem esse trabalho para as escolas? Me conta dessa experiência, Miriam. Ah, sim. Nós fomos convidados porque a gente também tem uma empreendedora que tem um filho aqui e que é uma das associadas do Instituto. Inclusive, se você quer se tornar uma associada do Instituto, nos solicitem, a gente tem um formulário que está lá na nossa bio lá do Instagram, mas esse filho da associada nos indicou para que estivéssemos aqui. Ele falou, vocês precisam estar no nosso Festival Negritude em Foco. E aí a Laís recebeu o convite e para nós foi uma grande alegria perceber como os jovens se interessam em olhar para a realidade deles. Né? A nossa estar aqui, um evento desse, estar olhando para o que está acontecendo. Sim, e eles já, como se diz, vão se preparando para muitas coisas de vivências que eles vão passar e que precisam estar melhor estruturados para cada uma dessas, para, por exemplo, combater o racismo recreativo, para entender quando é vítima ou quando pode interceder por uma questão lá no mercado de trabalho e tudo mais, né? E você viu que a menina, uma das que estavam lá conosco, falou, para nós foi muito importante a gente ver o que elas viveram, né? O exemplo, é muito, muito bom ver isso, né? Elas passaram por isso e agora estão lutando, né? Estão aqui por uma causa maior. Então, isso trouxe identificação, né? Isso foi muito bom. Quando a gente pensa também, vocês falaram nessa questão do empreendedorismo, que além do empreendedorismo, vocês vão em busca também dessa identidade da mulher. Recentemente, inclusive, fizeram no Outubro Rosa. Claro que o combate ao câncer de mama é algo
muito, muito sério e importante e que traz uma camada também que mexe muito com a autoestima da mulher. Sim. E vocês trouxeram, inclusive, uma dessas atividades. Eu queria que vocês falassem também desse olhar. Então, a gente consegue linkar, né, todos esses movimentos, né, de saúde dentro da nossa filosofia, dentro do Instituto. Então, nós fizemos há pouco tempo, né, o workshop do cabelo, né, da mulher, da autoestima, né, e foi muito rico, né, e a gente acaba fazendo esses tipos de coisa. Nós fizemos também um ciclo de uma roda de conversa, um workshop também sobre a saúde mental, né, e dentro do Outubro Rosa. E foi muito rico também, porque nesse dia, eu acho que foi um dia de desabafo mesmo, cada um contando a sua história, as suas dores, teve choro, teve riso. Então é muito rico, gente, é muito rico a gente ouvir as pessoas. É aí que a gente vê, esse workshop que a gente fez foi lá no Residencial Ouro Verde. E aí a gente vê a importância da Casa Negra, Casa Preta Móvel, estar indo até os lugares. Que é um projeto que vocês têm, né? É um projeto que a gente acabou de ganhar aí para 2026. Então isso é muito Casa Preta importante. Móvel vai ser o quê? Um veículo que vocês vão comprar? Conta pra nós. Já dá um spoiler aí. Já. Então, vai ser nós vamos alugar ou comprar, nós não sabemos ainda, um micro-ônibus e vamos adaptá-los, né, para levar esse ônibus nas periferias, nos lugares, porque para elas, se a gente faz um workshop aqui no centro, é complicado, às vezes elas não podem vir. Então nós vamos levar esse veículo para lá e com os profissionais, né, de todas as áreas. Convido até você também. Obrigada. E vamos fazer esse trabalho com elas dessa maneira. Então nós aqui vamos a ela, porque é muito importante. Sim. A partir, inclusive, dessa vivência que vocês disseram lá no Residencial Ouro Verde, e que você disse, teve muito abraço, teve muita coisa. Carinho, muito choro. Existe um estigma de que a mulher afrodescendente, ela acaba sendo um pouco, às vezes, ela não é tão amiga quanto as mulheres brancas são entre elas. Sim. Eu acho que é preciso, e essa ação de vocês derruba isso, que eu acho que é um mito, não é uma verdade, porque eu acredito que a mulher negra, ela é até muitas vezes muito mais amiga entre si, até por conta das suas dores. Eu não sei se é uma impressão minha. Isso é uma coisa muito importante de falar, porque a gente viveu isso nos CRAS, nos 3 CRAS que nós fizemos várias vezes atividades lá. Você vê, eu passei por um câncer de mama também, então a gente também traz o depoimento, traz a vivência. E, gente, nem parecia que ali aquelas 30 mulheres, quase 40 mulheres, não se conheciam, né? A gente literalmente é um acolhimento tão grande, tão forte, sabe? Então, você está super certa, vamos quebrar isso, não existe isso. Não existe isso. O que acontece é que às vezes eu acho que a gente trabalha tanto, tem que cuidar de tanta coisa que a gente acaba não tendo tempo de estabelecer esses laços. Mas o Instituto está mostrando que dá para fazer esse caminho inverso, né? Dá para fazer e é muito gratificante. Nós só ganhamos, né? E esse estigma que nós não nos unimos realmente não é verdade, porque quando a gente precisa, é só estalar o dedo. Todo mundo se solidariza, se acolhe. Olha, eu posso, eu não posso, sabe? É muito importante isso. Vou dar um exemplo da nossa feira afrocultural que aconteceu agora sábado lá na Praça Carlos Gomes, que aconteceu em cima da hora, porque a gente, por conta de burocracias, né? E aí, super certo, meninas, vamos lá, a gente precisa de ter essa feira. Que já eram as empreendedoras. Mas assim, em cima da hora, cada um tem seu compromisso. Mas vocês têm o quê? É um cadastro de empreendedoras do Instituto, é isso? Sim. Isso, é um grupo, né? É um grupo, porque nós, lá nas Pretas Fazem o Som, nós montamos também lá na Unicamp essa feira. E aí esse grupo foi só crescendo. Certo. Né?
E aí vamos meninas, vamos fazer o que precisa, tal. Todas elas se uniram, vamos fazer e aconteceu. Foram 40 expositoras, a feira foi um sucesso. E assim, só tem que agradecer. Quando a gente precisa, coloca lá no grupo, nos grupos que a gente tem em comum, olha, eu preciso de uma transista, olha, eu tô aqui, preciso de uma advogada, preciso de uma psicóloga. E assim, a maioria, e a gente está tão acostumado em fazer tudo sem um retorno financeiro, que é normal pra gente, porque a nossa vida é essa, né? Sim. Mas agora o Instituto também procura valorizar essas mulheres, porque eu acho que não dá para fazer nada o tempo todo solidário. É isso que eu ia falar agora. A gente sempre acostumou àquela questão, vou ajudar. Isso. Mas, inclusive, quando a gente conversa, eu faço um outro programa sobre empreendedorismo, que às vezes as pessoas têm vergonha de precificar o seu trabalho, o seu serviço ou o seu produto. E aí vem uma questão anterior, que é a identidade. Talvez eu não me sinto tão valorizada. Então ela precisa primeiro também se valorizar para valorizar aquilo que ela faz, né? Sim. E tem um preço e todas nós podemos pagar esse preço, né? Exatamente. Por isso que a nossa meta é ter projetos, ter ajuda do poder público, porque eu acho que isso é importante. E tá assim, valorizando essas mulheres. Estar valorizando quem está com a gente, sabe? Isso é muito importante, né? Valorizar quem vai trabalhar com a gente. Começamos com pouco, mas é pouco, mas é muito, né? Porque é uma valorização. Tá, vocês começaram inclusive com 7. Hoje vocês têm quantas associadas? A gente começou com 7 fundadoras, né? Sim. E nós estamos em 23 associados. 23 associados. Além das colaboradoras. Tá. Né? As colaboradoras são as nossas, todas voluntárias. Todas voluntárias. São as nossas âncoras. Sim. A gente tem âncoras muito fortes. E como é para vocês essas 7 fundadoras, né? Algumas, vocês se distribuem em atividades? Como que vocês se organizam? Sim, olha, das 7 fundadoras, hoje nós somos em 5, porque 2 tiveram que sair. Ok. Né? E as outras, nós 5 nos distribuímos, sabe? Precisa ir fazer uma atividade lá em, sei lá, em Vinhedo, vamos, no Ouro Verde, vamos, porque como nós trabalhamos, nós duas, né, as outras também têm seus compromissos, então a gente se divide. Sim. E dá super certo. Mas vocês já me contaram em off, vou dar outro spoiler aqui, que em breve devem se aposentar e aí se dedicar integralmente. Já estão se preparando para isso? Me contem, hein? Sim. Sonho de consumo, Thaís, vai lá. Eu já posso me aposentar, né? E aí na pandemia, eu fiquei em casa. Eu falei assim, gente, eu vou fazer o quê? Não vou me aposentar, vou continuar trabalhando. Aí veio o Instituto. E agora eu estou me preparando para me aposentar. A Miriam não tem tempo ainda, mas falta muito pouco. Também 2 aninhos, preparando. né? 2 aninhos passados. 2 anos. Rápido, é que eu tenho filho na faculdade ainda. Então eu tenho que segurar um pouquinho. Então aí... Faz 2 anos. Aí vai ser dedicação exclusiva para o Instituto. Vocês já falaram, inclusive, que 2026 vai ter aí a Casa Preta Móvel. Sim. O que também está nos planos do Instituto para 2026? Nós ganhamos um projeto pela Salic de incentivo, né? Que esse daí é a Casa Preta, né? Nós ganhamos. Mas o que vai ser a física? Vai ser a física. Inclusive, gente, hoje a gente está gravando aqui no Colégio Cultociência, porque, na verdade, a sede é um pouquinho na casa de cada uma hoje, é isso, né? Então, nós ganhamos esse projeto, estamos atrás de patrocinadores que acreditem no nosso trabalho e que possam nos incentivar, né? Porque é uma lei de incentivo, eu acho que as empresas, se tiverem oportunidade de nos conhecer e nos ajudar, estamos aqui. E aí, depois aí nós vamos ter essa casa, nós vamos ter a Casa Preta. Certo. Né? E nós vamos fazer várias atividades também lá nesse sentido, oficinas. Vai ser o QG. Vai ser o QG. Então a gente tá aí, eu acho que estamos caminhando, sabe? Para o ano de 2026, temos vários projetos assim de
formação de formação, como que a gente vai, como que se a gente não conseguir, né, até então, como que a gente vai trabalhar com essas mulheres, aonde que nós vamos, as colaboradoras nossas que vão fazer os projetos pra gente. A gente tem aí tantos coletivos, tantas organizações que tratam da mulher. Como vocês se veem hoje com esse foco na mulher negra da nossa região? Qual que é a importância de fazer esse recorte, Miriam? Tá. Só completando que o ano que vem, em 2026, a gente tem, né, a Casa Preta, a Casa Preta Móvel. Nós temos o projeto da Feira Afrocultural, que já está solidificado. E também nós temos o Festival As Pretas Fazem um Som. São 4 grandes atividades que estão já programadas para 2026. As Pretas Fazem um Som em março. As Pretas Fazem um Som em março. Tá. E respondendo a sua pergunta, eu estou lembrando que em março do ano passado nós fizemos um projeto com as mulheres de maquiá-las, né? E foi um projeto muito lindo, para depois, em maio, a gente distribuir essa foto, né? A gente tinha uma intenção de fazer uma exposição que não deu certo com essas fotos, mas elas receberam. E teve mulher que falou assim: eu nunca me olhei assim, né? Como foi que ela falou? Eu nunca me vi tão bonita assim. Então, respondendo a sua pergunta, a gente quer que mais mulheres, mais e mais, tenham coragem de se olhar, de se enxergarem e se verem que elas, além delas serem capazes, elas são mulheres potentes, são mulheres bonitas. Então, existem muitos coletivos e existem muitas organizações, mas o Instituto se diferencia porque ele quer essa construção na mulher. É essa construção que faz a diferença. Porque é isso que faz com que as mulheres se empoderem e ganhem essa força, né? A Laís, ali, olha, a gente vê a Laís toda linda e bonita, né? É assim que a gente segue. E eu queria só falar também que a gente tem uns parceiros muito interessantes, assim, que é a universidade, que hoje a Universidade Estadual de Campinas, que nós temos, inclusive, um termo de cooperação com a universidade. Sim. Saiu, graças a Deus. Quer dizer, tá super ali carimbada. A Unicamp tem lá é super, né, renomada. E quando a gente tem, de certa forma, um instituto, querendo ou não, 2023, vocês estão completando 2 anos. 2 anos. São bebês. De dezembro. São bebês, digamos assim. É. E já tem esse carimbo da Unicamp, é algo muito importante. E as associações também, né, que nos acolhem muito dentro da universidade, que é o sindicato, o STU, e a do Unicamp. Nossa, abriu os braços pra gente. Fico muito feliz, viu? Quero muito agradecê-los. Tem mais alguma coisa que vocês aí, para finalizar, possam falar? Então, e também para o ano que vem, nós fomos convidadas a realizar um fórum sobre a saúde da população negra na Unicamp, e que a gente está muito feliz de acontecer. Estamos montando esse fórum ainda. Faz parte das comemorações de 60 anos da Unicamp. Olha, super importante, hein? O termo de cooperação saiu pelo PROEC, né, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão. E esse convite que nós tivemos foi do vice-reitor, professor Fernando Coelho, do Fórum. E que a gente consiga aqui no Mãos Solidárias mostrar tudo isso em 2026, mostrar a inauguração da Casa Preta e muito mais que tem aí por vir. Sim. Meninas, quem quiser seguir vocês, conhecer o trabalho de vocês do Instituto Negra em Ação, como é que faz? Como é que faz? Nosso Instagram é @instituto.negras.em.acão. Nos segue lá, que lá você consegue ver a nossa agenda, né, o que está acontecendo, e pode também colaborar conosco. Você se unir ao Instituto faz total diferença, porque eu não quero falar, né, juntos somos mais fortes, porque é muito clichê, mas
você junto com a gente faz total diferença. Seja uma associada, venha com o Instituto. Não, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade e que vocês nos apoiem, sabe? Acredita na gente, que nós acreditamos em vocês. Muito obrigada. Ó, e você viu aí que elas já são muito acreditadas. A gente parou um pouquinho a entrevista, você viu o momento que elas estavam justamente fazendo a palestra, a atenção dos jovens, das meninas, as perguntas, tudo o que aconteceu. Olha, o Mãos Solidárias fica por aqui. Muito obrigada a vocês. Eu agradeço. E se você quiser assistir outras edições do nosso programa, entra lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você coloca na playlist Mãos Solidárias e lá você vai acompanhar o trabalho que é feito por organizações da sociedade civil e também ações de pessoas que atuam com voluntariado e muito mais. Até um próximo Mãos Solidárias.